também trago uma saudação especial da minha esposa, a missionária Alice, tá lá em Vitória curtindo a netinha, mas mandou um abraço para todos vocês. E isso também é motivo de alegria da gente poder estar juntos, né? Nós estamos na quarta semana, entrando na quarta semana do avivamento, amém, queridos? Quantos ainda não têm o livro do avivamento ainda? No final você depois pode pegar o livro ali, anota o teu nome, deixa uma oferta de R$10, leva um livro. Se você não tiver oferta na hora, você depois pode pegar o livro e depois ofertar, não tem problema nenhum. Mas se você ainda não leu, leia este livro. Deus vai operar grandemente sobre a sua vida. Deus trará respostas ao seu coração, quando você começa a ler e entender o que Deus quer falar com a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero rapidamente passar a ministração da palavra, porque nós temos um assunto bastante interessante que o Senhor trabalha no nosso coração nesta noite. Abra sua Bíblia, querido, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 23. Se puder tirar um pouco desse agudo aqui, que ele me incomoda um pouquinho. E a pasta da administração está lá na minha pasta, dia de hoje, o PowerPoint. Normalmente, irmãos, eu não uso muito o PowerPoint na administração, porque fica parecendo meio professoral. E como eu fui professor durante 14 anos, eu sei dar aula, né? Mas eu gosto de pregar. E eu não gosto de ficar muito preso naquela coisa do PowerPoint passando, né? Então eu vou tentar falar e alguém vai passando o PowerPoint lá e você vai se encaixar. Se depois você quiser, você vai poder entrar no site a partir de amanhã, o site da igreja. Tanto o esboço da ministração vão estar lá, quanto também o áudio e o vídeo da ministração já estarão lá disponíveis. Você pode rever, pode inclusive baixar todo o conteúdo do esboço da ministração, para que você possa fazer uma leitura, um estudo, né? E até mesmo abençoar outra pessoa curtindo. E também você vai poder clicar ali, endereçando para outra pessoa a mensagem que foi ministrada hoje, né? Para que possa abençoar outras vidas em nome de Jesus. A palavra do Senhor lá no livro de 2 Reis, no capítulo 23, versículo 1, diz assim: Então o rei ordenou, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem conforme o Senhor, e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos, e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este concerto. Amém, queridos? Baixe sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Deus querido e santo, nós já te louvamos e te adoramos nesta noite, Senhor. Muito obrigado pelo período que o Senhor nos permitiu, Senhor, entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, apresentar diante do Senhor, ó Deus, a nossa gratidão por tão grande salvação que o Senhor tem nos alcançado. Agora, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito fale conosco. Tu conheces, ó Deus, o coração deste homem, desta mulher. O Senhor sabe as lutas, ó Deus, que esta família está passando. O Senhor conhece, ó Deus, os pensamentos de cada mente, de cada alma. Então, Pai, em nome do Senhor, nesta hora, traz a Tua revelação. A revelação que só o Teu Santo Espírito é capaz de fazer. A revelação que só o Senhor pode operar, Senhor. Então, Pai, nesta hora, em nome do Senhor, usa-me como instrumento para abençoar o Teu povo, Pai. Para que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas cada um de nós possa tomar a sua porção e nós possamos experimentar o melhor do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Meus amados, para nós entendermos um pouquinho sobre o que é avivamento, a gente precisa ministrar o que não é avivamento. E o tema da mensagem desta noite é: remova os impedimentos ao avivamento. Isso não significa que é algo que Deus tem que fazer. É algo que eu e você precisamos fazer. É algo que nós precisamos tomar
em nossa mente, em nosso coração, e remover os impedimentos para que venha um verdadeiro avivamento. Então, o que não é avivamento? Em primeiro lugar, queridos, eu coloquei ali 5 questões para a gente entender o que não é avivamento. Avivamento não é a manifestação dos dons espirituais. Os dons espirituais são dados à igreja para uso da igreja e fazem parte do dia a dia da igreja. E a manifestação de um dom na igreja não é o avivamento. Avivamento traz dons espirituais, mas não necessariamente é avivamento. Avivamento não é uma campanha evangelística. Muitos avivamentos vão surgir, campanhas de evangelísticas, e muitas pessoas serão convertidas ao Senhor. Mas uma campanha de evangelismo não é avivamento. Um avivamento não é uma reunião de louvor, embora no avivamento haja louvor. No avivamento há um louvor genuíno que flui do coração das pessoas, mas isso não é avivamento sozinho. Um avivamento não é um congresso. Um congresso é bom, mas ele tem começo, meio e fim. E muitas vezes, quando termina o congresso, depois de 1 mês ou 2 meses, as pessoas não se lembram nem do que foi pregado no congresso. Talvez uma ou outra que teve uma experiência mais profunda com o Senhor, vai carregar aquela experiência para o resto da vida. Mas a grande maioria volta e depois de 2, 3 meses, volta ao mesmo modelo que estava vivendo antes. De forma que o avivamento também não é um momento emocional. Nós somos movidos a emoções. E é muito fácil nós sermos levados pelas nossas emoções. Um avivamento vai trazer emoções. Um avivamento vai fazer você chorar, vai fazer você se quebrantar. Um avivamento vai mexer com a sua alma, vai mexer com o seu ser. Um avivamento vai mexer com a sua vida. Mas avivamento não é apenas emoção. Então, o que é então avivamento, queridos? Avivamento é um agir soberano de Deus, onde acontece o mover do Espírito Santo, promovendo uma atmosfera de arrependimento, convicção de pecado, reconhecimento do distanciamento de Deus e um profundo desejo de ter uma nova vida e um andar de acordo com a vontade de Deus. Vamos ler juntos? Vamos ler o que está ali? É um agir soberano de Deus, onde acontece o mover do Espírito Santo, promovendo uma atmosfera de arrependimento, convicção de pecado, reconhecimento do distanciamento de Deus e um profundo desejo de ter uma nova vida e andar de acordo com a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, vamos voltar para o texto da Bíblia que nós estávamos lendo. Amados, nessa história que o Senhor nos dá aqui, no texto de 2 Reis, no capítulo 23, para entender um pouco esse contexto, nós temos que voltar um pouquinho na história, para entender por que é que Deus permitiu essa situação. Josias nada mais, nada menos é do que o neto do rei Manassés, um dos piores reis que o Senhor permitiu que ocupasse o trono de Judá. Um homem que foi capaz de matar os seus filhos ao fogo, um homem que foi capaz de fazer grandes atrocidades, e Deus o levou à masmorra, ele ficou preso durante uma grande parte da sua vida no palácio. Mas um dia este homem se arrependeu dos seus maus caminhos, o Senhor ouviu e tirou ele lá do fundo do poço onde ele estava, naquele palácio, naquela masmorra, e o Senhor o colocou de volta na cadeira para que ele pudesse reinar em vida, e ele pudesse terminar a sua vida como rei em Judá. Este homem fez coisas que desagradaram profundamente a Deus, mas o coração de Deus sempre é tocado quando o nosso coração é quebrantado, apesar dos nossos erros e nossas falhas. Porque quando nós estamos lidando com Deus, queridos, Deus não está olhando para o nosso histórico, Deus está olhando para o momento do nosso coração, o momento em que nós nos encontramos, o que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. E aí depois que o rei Manassés morre, vem um outro filho de Manassés, Amon, que foi um rei muito fraquinho, muito simplesinho. E aí Deus levanta um menino de apenas 8 anos de idade. Ele reinou durante 31 anos em Judá, e com 8 anos de idade ele assumiu o governo daquele país. Ele assumiu o destino da nação, do povo de Deus, como rei naquele lugar. E pasmem, queridos, a nação estava numa degradação moral, religiosa, a degradação tinha se esquecido completamente do Senhor. É interessante, queridos, que ele começa a fazer alguma coisa para mexer naquela estrutura.
E ele começa a mexer com a estrutura das pessoas, porque as vidas das pessoas estavam acostumadas àquilo que elas estavam vivendo. Então o rei Josias nos ensina algumas coisas hoje, que depois você pode ler na sua casa o capítulo 22, o capítulo 23 inteiro, e você vai compreender a grandeza daquilo que Deus faz em certo tempo em nossa vida. Mas nós vamos sempre, irmãos, lidar com barreiras e com oposições. Existem oposições que se levantam à obra de Deus, à causa do Senhor, oposições que vêm de fora, mas talvez a pior oposição é a oposição que vem de dentro, são a oposição interna criada pelo próprio povo de Deus. A nação de Judá estava passando por uma crise terrível, Israel já tinha sido levado ao cativeiro pela Síria, havia uma crise moral, havia uma crise social, havia uma crise econômica, ninguém respeitava mais ninguém, ninguém respeitava mais nada, e Deus levanta um menino de 8 anos de idade para ser o rei em Judá. E este moço começa a buscar ao Senhor, ainda que ele não saiba exatamente como é buscar ao Senhor, mas ele está profundamente comprometido com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, e ele espera fazer algo para o Senhor, e ele espera ser usado pelo Senhor. Queridos, quando nós queremos ver algo do Senhor se manifestando, quando nós queremos ver algo do Senhor se realizando, nós precisamos, em primeiro lugar, nos quebrantarmos e buscar ao Senhor, porque é dele que vem a solução para as nossas vidas. Você pode estar passando pela pior crise que você possa estar imaginando, você pode estar no fundo do poço, você pode estar numa situação em que você nunca imaginou estar. Mas quando você resolve mudar, quando você resolve confiar no Senhor, quando você resolve depositar nele, unicamente nele, toda a sua esperança, toda a sua vida, tudo aquilo que é o seu ser, então o Senhor entra com a resposta, e o Senhor vai levantar os meios, para que você seja uma bênção nas mãos dele, em nome de Jesus. Mas para a gente experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida, porque é exatamente isso do que se trata avivamento. Avivamento se trata de Deus colocar sobre mim, neste tempo que eu estou, tudo que Deus tem para a minha vida. Tudo, absolutamente tudo. Às vezes, queridos, nós ficamos economizando. Nós pensamos assim: eu sou muito novo, eu tenho muito tempo de vida pela frente. E sabe, queridos, nós vamos nos acomodando numa situação da nossa vida, e nós vamos passando por momentos em que a nossa vida vai perdendo sabor, vai perdendo sentido, e tudo vira em nada. Ontem eu fiz um desafio para os jovens aqui, eu estava vindo do hospital, e aquele jovem que nós oramos ontem faleceu. Por volta mais ou menos das 23 horas ele faleceu. Um jovem de 28 anos. E nos últimos 2 anos que eles estiveram aqui nessa cidade, eles estavam cambaleando na obra do Senhor. Eles não conseguiram se firmar em lugar nenhum. Eles não conseguiram servir ao Senhor. Eles não conseguiram fazer aquilo que Deus podia fazer através da vida deles. Um potencial que vai ser enterrado, queridos. E talvez porque essa pessoa pensa: eu sou muito novo, eu tenho muito tempo pela frente, um dia, quem sabe, eu servirei ao Senhor. Josias poderia ter pensado dessa forma, afinal de contas era um menino, era um adolescente, um jovem. Mas Josias entende que Deus o levantou para alguma coisa. Deus o colocou naquele reino, Deus o colocou naquele espaço, Deus o colocou naquele lugar, para ele ser um canal de bênção. Olha para esse irmão bonito, essa irmã bonita que está ao seu lado. Diga assim para ela: Deus não colocou você aqui, nem por acaso, e nem para fazer volume. Deus tem um plano e tem um propósito através da sua vida. Amém, queridos? Quando a gente entende, irmãos, que Deus tem um plano e Deus tem um propósito para a nossa vida, nós precisamos nos agarrar a este plano, a este propósito. Porque Deus não é Deus de frustração. Se Deus coloca um projeto, se Deus coloca um sonho, se Deus coloca uma direção, Ele é fiel para cumprir e abençoar as nossas vidas. Mas você, irmão, para ter a glória de Deus, e glória significa tudo que Deus é e tudo que Deus tem. A palavra glória significa tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Se você quer a glória de Deus sobre a sua vida, você vai precisar remover algumas barreiras. Essas barreiras não estão lá fora, elas estão aqui dentro. Elas fazem parte do meu inconsciente, fazem parte da minha vida diária, que precisam ser removidas, porque senão, irmãos, nós não podemos acessar tudo aquilo que Deus tem. Deus não pode realizar os seus planos, os seus projetos sobre nós, se nós não dermos espaço e nós não desejarmos ser usados por Ele. Você deseja ser usado pelo Senhor no seu trabalho?
Porque a gente pensa, irmãos, que ser usado pelo Senhor é só quem vem aqui na frente cantar. É só quem vem aqui na frente pregar. Mas não. Qualquer um de nós pode ser tremendamente usado por Deus, lá onde você trabalha, lá onde você está fazendo algo que significa a resposta de Deus para aquelas vidas. Não pense que o seu trabalho é menos importante, não pense que o seu trabalho não tem valor espiritual, porque Deus está usando a sua profissão, Deus está usando as suas mãos para abençoar muitas vidas, e muitas vidas terem um encontro com o Senhor, e terem as suas vidas transformadas, queridos. Amém, amados? Deixe Deus usar a sua vida, mas para isso a gente precisa remover algumas barreiras. Existem 4 barreiras, e nós vamos ministrar as 4. A primeira delas, queridos, é o comodismo. Passa um pouquinho mais para frente, 2 para frente, e já vai aparecer lá. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Saia do comodismo. Saia do comodismo, pare de ficar reclamando da vida, pare de ficar reclamando das dificuldades, pare de ficar dando desculpa do porquê você não faz as coisas. Nesses dias, irmãos, o problema do crente não é saber o que tem que ser feito, é fazer o que tem que ser feito. O nosso problema não é que nós não sabemos, o nosso problema não é que nós não conhecemos, o nosso problema é que a disposição nossa para fazer é muito menor do que o nosso conhecimento. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Muitas pessoas, irmãos, vão se acostumando a uma rotina, elas se sentem confortáveis com o seu estilo de vida, e elas têm um pavor de qualquer mudança. Irmãos, nesse texto da palavra de Deus, lá de 2 Reis 22, sabe o que aconteceu? O rei Josias mandou reformar o templo da casa do Senhor, mandou reformar a estrutura, a construção. E num determinado momento, quando os pedreiros estão lá reconstruindo ali o reboco, reconstruindo aqueles tijolos, sabe o que eles encontraram enterrado dentro dos tijolos? A palavra de Deus, irmão. Eles encontraram a palavra de Deus enfiada na parede, escondida num lugar. Isso significa, irmãos, que eles não estavam pregando a palavra de Deus há muito e muito tempo. Porque afinal de contas, para pregar a palavra de Deus naquele tempo, dava muito trabalho. Tinha que ficar reescrevendo, tinha que ficar copiando, tinha que ficar tendo que interpretar, porque afinal de contas não era tão simples assim. Então o que as pessoas começavam a fazer? Começavam a confiar nos tradutores, começavam a confiar naquelas pessoas que traduziam e mais ou menos queriam dizer aquilo que estava sendo dito no texto. As pessoas tinham preguiça de procurar no texto original aquilo que Deus queria dizer. Elas começaram a se conformar com uma segunda cópia. Elas começaram a se conformar com uma segunda, terceira, uma quarta interpretação. Lê a Bíblia aí, irmão. Ah, não, eu vou perguntar para o pastor o que é isso. Às vezes as pessoas perguntam para o pastor o que é, porque elas não têm às vezes a iniciativa de procurar no dicionário aquilo que está se referindo à palavra de Deus. Irmãos, o comodismo é um grande problema em nossa vida, porque vai fazendo com que a gente vai se acomodando, a palavra de Deus vai ficando de lado, a gente vai deixando as coisas do Senhor, e quando vê, ninguém mais lembrava da palavra de Deus. Ficaram todo mundo espantado. Achamos o livro da lei, e aí traz o livro da lei, e aí traz o profeta, vamos ver o que é esse livro que nós achamos na parede. Aí quando abre o livro lá é o Pentateuco, e aí começam a ler. Quando falam para o rei, ó rei, Deus falou assim, ó: se vocês me obedecerem, vocês vão ter a vida. Se vocês agora nesse tempo, vocês podem escolher a morte ou a vida. Eu quero estar com vocês, eu quero caminhar com vocês, sou eu que sustento, sou eu que abençoo. Quando eles começaram a ler o texto bíblico, o rei rasgou a sua roupa e o rei disse: nós estamos fazendo tudo errado. E estavam fazendo errado porque não conheciam, por comodismo, porque foram deixando de lado os valores da palavra de Deus. Foi preciso, irmão, uma reforma. A palavra de Deus estava perdida, já não era possível mais ler. E nesses dias Deus está dizendo a mesma coisa: levanta-se tu, aquele que dorme, para de ficar se dando desculpa na sua vida. Por que você não toma iniciativa? Por que você fica esperando pelos outros tomar iniciativa? Tem mulher que não vem na igreja porque fica esperando o marido. Tem marido que não vem na igreja porque espera a mulher. Tem gente que não vem porque depende disso, depende daquilo. Meu irmão, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Pare de ficar dependendo dos outros. Busque ao Senhor com toda a sua alma, o seu ser, e Deus derramará grandes bênçãos sobre a sua vida.
Você quer servir a Deus, mas não quer ser incômodo. Você quer servir a Deus, mas quer ficar confortavelmente. Você quer servir a Deus, mas não quer mudar nada na sua vida. Não é possível. Não é possível, queridos. Nós estamos vivendo um tempo onde o comodismo é tão forte na vida das pessoas, que as pessoas começam a dar desculpa para tudo. Eu duvido, irmãos, eu duvido. E eu acho aqui, talvez raras exceções, nós não estamos tendo culto no segundo domingo do mês à noite. E a desculpa que nos deram é o seguinte: não, é para a família ficar em casa. Eu duvido, irmãos, se alguma família desligou a televisão no domingo à noite e fez algum estudo bíblico, ou pelo menos jogou dominó com os filhos, ou pelo menos fez alguma coisa em família. Duvido. Mas a desculpa que nós damos para não fazer as coisas que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes é maior. Ah, não vou porque eu estou cansado, eu trabalhei a semana inteira, e daí? É você a única pessoa que trabalhou a semana inteira? Vai puxar gás lá por mão, descarregar um caminhão de gás para você ver como é que é mole. Você é o único que não tem condições? Ah, pastor, mas eu moro longe. Aí você vai ver e fala, puxa, é verdade, a pessoa mora longe, pega 2, 3 ônibus. Não, pastor, a pessoa tem carro. Não vem porque não quer. Irmãos, nós somos acomodados, irmãos, e nós precisamos sair do nosso comodismo. Se você quer mais de Deus, saia do seu comodismo. Pare de ficar dando desculpa do porquê que você não faz as coisas, e comece a fazer. Seja apaixonado pelo Senhor, deixe Deus operar sobre a sua vida, amém, queridos? Porque o comodismo leva a isso. O comodismo fez com que aquelas pessoas simplesmente deixassem Deus de lado na sua vida. Talvez um outro problema que está dentro do comodismo, queridos, é porque no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E aí a gente sabe que quando Deus vai impactar a nossa vida, nós vamos ter que parar e consertar. Porque uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, irmãos, Deus não conserta a bicicleta velha no andar. Deus para, conserta para depois andar. E a gente muitas vezes não quer ser consertado. A gente muitas vezes quer continuar correndo, mesmo que está assim, ó, não está aguentando mais, mesmo que está explodindo, a gente não quer parar. Ontem eu conversei com um jovem aqui e perguntei, por que você saiu do louvor? Não, pastor, durante um tempo, porque eu estava deixando de fazer isso. Falei, é essa a verdade que você está colocando para mim? É esse realmente o problema? Não é, pastor, é isso aí, eu preciso voltar, porque eu estou fazendo muita coisa para o Senhor, mas eu estou esquecendo do mais importante, de tempo com o Senhor. Amém, irmão? Se é isso aí, é bênção para a sua vida, porque às vezes nós temos que parar o ativismo mesmo. Às vezes nós precisamos parar. Mas uma coisa importante, irmãos, é que se você quer mais de Deus, você precisa ter disposição para consertar aquilo que está errado. É interessante que quando Jesus vai entrando em Jericó, ele vai vendo ali, vê um homem pequenininho em cima de uma figueira, e ele reconhece e diz, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero entrar na tua casa. E Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, irmãos, há uma mudança profunda de natureza, de mente, de entendimento na vida de Zaqueu. E Zaqueu poderia, talvez, como muitos crentes, dizer assim, ah, que bênção, chegou a salvação na minha casa, glória a Deus, agora eu sou uma nova criatura. Zaqueu poderia ficar 1001 vezes contente. Mas sabe o que Zaqueu diz para Jesus? Jesus, agora eu compreendo que tem uma nova realidade, e eu compreendo, olhando para trás, que eu prejudiquei alguém, e eu preciso consertar isso que está estragado. Eu preciso resolver o problema que precisa ser resolvido. Zaqueu não diz assim, ah, eu sou nova criatura mesmo, as coisas velhas já passaram, é isso que tudo se faz novo. Não. Zaqueu tem uma disposição para consertar, e talvez essa seja a grande dificuldade nossa que nos leva ao comodismo, porque nós sabemos que temos que mudar, mas Deus precisa mudar em nossa vida, e nós muitas vezes não queremos. Sabemos que precisa ser mudado, mas nós não queremos. E o que o Senhor está dizendo para você nesta noite, entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor, entregue cada parte do seu coração, entregue cada momento da sua vida, entregue os seus hábitos, entregue os seus costumes. Se tem um costume que tem feito você pecar, se tem um costume que tem feito você ficar parado, se tem algum hábito, alguma atitude que está impedindo a glória de Deus sobre a sua vida, largue tudo isso, abandone completamente, porque Deus quer usar você poderosamente. O Senhor está lhe convocando para sair da sua zona de conforto. A segunda barreira, queridos, é o comodismo. Perdão, é o tradicionalismo. Lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 6 e 9, a palavra do Senhor diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas. O que é um hipócrita? Um hipócrita é alguém que fala de uma coisa, mas não vive aquilo.
Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você quer prosperar na vida, você precisa colocar o seu coração sobre o que você faz. Não tem como o namoro ir para frente se o namorado não colocar o coração no namoro. Não tem como você ser bem sucedido profissionalmente se você não colocar o seu coração na sua profissão. Não tem como você ser um homem, uma mulher abençoado financeiramente se você não colocar o seu coração no trabalho. E não tem como você receber mais de Deus se você não colocar o seu coração na obra. Pastor, mas tem que colocar o coração num monte de lugar? Tem. Porque você está aqui nessa terra, você precisa trabalhar. Não pensa você que se você largar tudo no seu dia a dia e viver dentro da igreja 24 horas, você vai ser mais abençoado. Deus não quer isso para você. Você precisa colocar o seu coração lá no seu trabalho, na sua hora de trabalho. Na hora que você está livre, você vai colocar o seu coração para abençoar a sua família. Na hora de vir para a igreja, você vai colocar o seu coração para vir para a igreja. Eu conheço mulheres que passam o fim de semana inteira vendo televisão. E na hora de vir para a igreja tem que passar roupa. Aí na hora de vir para a igreja lembra que tem que passar roupa porque amanhã as crianças têm que ir para a escola. Por que não passou antes? Por que não pediu ajuda para o marido? Tem homem que tem que lavar o carro na hora do culto. É sério, irmãos, é sério o negócio. E a gente vai se acomodando com esses negócios e a gente vai deixando o nosso coração. E se você não colocar o coração seu, você que é membro dessa igreja, se você não colocar o seu coração nesta igreja, esta igreja não prospera. Se você não colocar o seu coração naquilo que Deus te chamou para fazer, o teu chamado não vai prosperar. Se você não colocar o seu coração no seu dom, o seu dom é inútil. Amém, queridos? Desculpa estar um pouco alto, não estou bravo não, tá? É o meu jeito de falar. Se a gente não colocar o nosso coração, irmão, não vai. O coração só vai quando você está nele, só vai quando você coloca todo o seu coração, a sua alma, aí a obra prospera. Uma das grandes dificuldades, pastor Guilherme, de um missionário, é que às vezes Deus manda ele para um lugar que ele não gostaria de ir. E aí quando ele chega no lugar que ele não gostaria de ir, ele começa a reclamar do calor, do frio, das pessoas, dos hábitos, das comidas, reclama disso, reclama daquilo, tudo fica ruim, é muito ruim. Meu irmão, estar num lugar que Deus quer que você esteja, bom, você não entendeu por que Deus te levou para lá, mas é uma tristeza. E sabe o que vai acontecendo, irmãos? A nossa boca vai se abrindo e nós vamos reclamando, o espírito de murmuração vai operando sobre a nossa vida, o nosso coração, em vez de ser colocado ali, ele vai saindo dali, em vez de nós amarmos o lugar, nós vamos desamando o lugar, e com isso a obra não prospera. Não prospera. Pensa, irmãos, no missionário Niels Scory, que largou a Suécia, largou uma vida boa num país de primeiro mundo, para vir servir aqui no Brasil com o povo tupiniquim. Você acha que era fácil para ele? Mas sabe por que Deus usou esse homem poderosamente aqui no nosso meio? Porque o coração dele estava aqui, amém, queridos? Porque ele entendeu que o mesmo Deus que podia ter chamado ele para a Suécia, não chamou ele para a Suécia, chamou para cá. Chamou para abençoar a irmã Maria, chamou para abençoar a sua vida, chamou para abrir muitas igrejas neste lugar, chamou para ser o nome do Senhor neste lugar, para que o Deus honrasse a vida dele e usasse todo o potencial deste homem aqui neste lugar. Ele morreu velhinho. Com quantos anos, irmã Maria, morreu? 83. Mas eu posso dizer uma coisa para você pelo que eu li da história deste homem. Ele não morreu com o sentimento que devia ter feito mais. Ele não morreu com o sentimento de dizer assim, puxa vida, eu queria ter feito mais, mas não deu problema, não teve, tinha dificuldade, tinha isso. Não. Eu tenho certeza que este homem, quando terminou o último dia da vida dele, ele pôde olhar e dizer, Senhor, muito obrigado, porque tudo que eu pude fazer, o Senhor permitiu, o meu coração foi nessa obra, o Senhor prosperou, o Senhor agiu, o Senhor operou sobre este lugar. Este homem não plantou uma igreja só. Este homem plantou igreja em Campinas, este homem plantou essa igreja aqui, este homem plantou outras igrejas aqui na nossa região, este homem foi tremendamente usado por Deus em todo o nosso Paraná, porque o seu coração estava naquilo que o Senhor o tinha chamado. Se você quer prosperar na sua vida,
Se você quer prosperar no chamado que Deus tem para a sua vida, coloque o seu coração, mas não coloque só uma pontinha não para ver o que vai dar. Lance-se completamente no chamado do Senhor. Deixe Deus usar poderosamente a sua vida. Não olhe para as dificuldades, não olhe para a circunstância, não olhe para os problemas, porque aquele que é fiel vai honrar a sua vida e você tomará posse de todas as suas bênçãos em nome de Jesus. Não deixe, meu irmão, que o tradicionalismo venha impedir a sua vida. A palavra do Senhor diz lá no versículo 7, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciaram os mandamentos de Deus e se apegaram à tradição de homens. Sabe o que acontece, irmãos? Nós vamos anexando à palavra de Deus algumas coisas a mais. Em vez de nós ficarmos só com a palavra de Deus, que já é bastante suficiente, nós vamos colocando a palavra e mais alguma coisa, a palavra e mais algumas tradições. E sabe o que aconteceu na história do povo de Deus? Ao longo dos reinados dos reis, cada um deles foi piorando a conversa, e cada um foi adorando a um Deus. Se você for ler no capítulo 23, você vai ver que eles misturaram o culto a Deus com o culto a Baal. Eles estavam adorando o sol, a lua e as estrelas, no versículo 5, 23:5. Eles estavam adorando ídolos do bosque, como o deus Moloque. Tinha até mesmo prostitutos cultuais, garotos de programa na casa do Senhor. Até isso tinha, está no versículo 7. Eles tinham cavalos sagrados, está no versículo 11. Eles tinham ainda um cenáculo que o rei Acaz mandou trazer da Síria, a um Deus estranho, e botou dentro da casa do Senhor. O culto a Deus foi misturando, foi virando um treco esquisito, ninguém mais sabia o que era culto a Deus, o que era culto a outros deuses. Foram adorando a Astarotes, a Quemos, a Milcom e tantos outros deuses. E quando Acaz, irmãos, é tocado pelo Senhor, ele vai entender uma coisa importante. Nós temos que deixar esse tradicionalismo tudo de lado. Por que nós fazemos isso? Porque o meu bisavô fazia. Porque o tataravô do meu primo fazia. E nós vamos acumulando e vamos fazendo. Entender, irmãos, como é um grande problema em nossa vida? Se você quer seguir algo que Deus tem no seu coração, você precisa romper com todo o seu tradicionalismo. Mas eu nasci na religião tal, eu fui batizado quando era criança, eu não posso mudar. Pode sim, meu irmão. A porta aberta para a sua vida, para abençoar a sua vida. Rompa com o tradicionalismo na sua vida, rompa com o passado. Mas o que a minha família vai pensar? Irmão, o que importa não é o que a sua família pensa, é o que Deus pensa a seu respeito. Rompa com o tradicionalismo, rompa com essa história, irmão, de ficar lembrando as coisas do passado, de ficar vivendo só as coisas do passado, de colocando tradições de homens sobre a sua vida. Irmãos, todos nós precisamos lembrar que nós somos chamados para coisas novas. Nós somos chamados para fazer algo novo para o Senhor, e nós precisamos fazer isso, queridos. E a igreja brasileira é um exemplo de como nós fomos anexando ao longo do tempo um monte de prática que não tem nada a ver com a palavra de Deus, a ponto de ficar jogando sal grosso dentro da igreja para ver se espanta espírito ruim. Espírito ruim não se espanta com sal grosso, irmão, se espanta com o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Gente tendo que comprar um travesseiro, pagar 150, 200 reais no travesseiro, para dormir no travesseiro, para ter sorte, para ter bênção. Meu irmão, a bênção, a sorte da tua vida é a palavra de Deus, querido. Você não precisa comprar vassoura ungida em lugar nenhum para varrer a tua casa, porque a vassoura que você tem na tua casa é que serve para varrer a tua casa. O que você precisa é a unção do poder do Espírito Santo de Deus, não é a vassoura. E tem gente que paga R$1.500 numa vassoura para colocar no canto da casa. Não é bruxa, meu irmão. Deus não vai levar você para o céu voando numa vassoura. Deus vai levar você na glória, na nuvem com o Senhor Jesus. Mas a tradição. Pastor, um pouquinho de sal grosso não faz mal. Um pouquinho disso não faz mal. É água de Israel, pastor. Que água de Israel, meu irmão? O cara catou ali na estação da água da Sanepar ali. Que nada. Conversa fiada. E o povo sendo engamelado, o povo sendo enganado. E as pessoas, quanto mais enganadas, mais elas correm atrás, porque é a tradição. Porque lá na outra igreja nós fazíamos assim, então nós temos que fazer assim. Meu irmão, o que você fazia na outra igreja não importa. O que importa é o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer aqui agora. É você servir ao Senhor, é você adorar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Não importa a tradição, não importa o que o teu pai te ensinou, não importa o que os teus parentes te ensinaram. O que importa é o que a palavra de Deus te ensina. Deixa a palavra de Deus usar a sua vida.
Se nós queremos um avivamento, meu irmão, nós precisamos crer que esta palavra ela é única e suficiente, e não precisa absolutamente mais nada além dela, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui está o remédio que cura a tua alma, aqui está o remédio que cura as tuas feridas, aqui está o remédio que cura a tua depressão, aqui está o remédio que cura a tua angústia, aqui está a provisão de vida para a sua casa. É a palavra de Deus, meu irmão, porque quando você abre esta palavra e começa a ler, o Espírito Santo de Deus vai renovando a sua mente, vai renovando o seu coração, abre-se portas de esperança, abre-se coisas novas na sua vida. É a palavra e absolutamente a palavra e nada mais do que a palavra. Terceiro impedimento, meu irmão, é que o diabo não quer ver os crentes avivados. Isso nós sabemos. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Nunca culpe o diabo por nada, porque o diabo não é culpado de nada. O diabo sabe exatamente o que ele está fazendo, por que está fazendo e qual o prazo que ele tem para fazer. E ele não fica em crise para discutir se pode fazer ou se não pode. Ele faz o que ele acha que tem que fazer e acabou. O problema do diabo não é, nosso problema não é o diabo, nosso problema é o lugar que nós damos a ele. Se nós erramos, falhamos e não consertamos, damos lugar ao diabo. Nós tomamos decisões na nossa vida, não pensamos o que vai ser no dia seguinte, damos lugar ao diabo, pecamos, falhamos diante de Deus, não consertamos, e aí damos legalidade ao diabo, o diabo age contra a nossa vida, e nós ficamos por isso mesmo. Sabe, irmãos, aqui no Brasil existe uma teologia dos crentes que são vítimas. É um tal de vitimismo, porque o diabo me tentou, porque tal coisa me tentou, porque não sei o que me tentou, porque eu sou fraco, porque eu sou isso. Meu irmão, você não é fraco coisa nenhuma, você errou porque você quis errar, você errou porque você não teve força para suportar, mas em nome de Jesus, volte para o Senhor. Deus é aquele que te fortalece, Deus é aquele que te sustenta, Deus é aquele que abre as portas, Deus é aquele que quer operar sobre a sua vida. Nós precisamos, irmãos, parar de ficar culpando ao diabo, parar de ficar culpando terceiras pessoas por aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos numa batalha espiritual, e meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, numa batalha espiritual, você precisa se posicionar. Só existem dois lados nessa batalha, ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Pastor, mas faz 30 anos que eu sou crente, eu só erro um pouquinho, eu falo mal de um, falo mal do outro, eu tenho a língua comprida, eu sou fofoqueiro, mas eu sou crente, pastor. Irmão, estar do lado do inimigo não é só estar do lado do inimigo, é não estar do lado de Deus corretamente. Se você está do lado de Deus, você precisa andar do lado de Deus, você precisa fazer o que Deus espera de você. Sabe, irmãos, um dos grandes problemas no fim dos tempos, e esses dias eu estava orando aqui, o Espírito Santo falou, nós vamos pregar sobre isso. Nós vamos fazer uma próxima campanha, que terminar essa campanha do avivamento, nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós vamos perceber algumas coisas interessantes, irmãos. A gente vai perceber como é que a gente dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. É interessante que a palavra de Deus, irmãos, que espera de mim e de você um posicionamento. Tem crente, irmão, que você não sabe se ele é morno ou se ele é frio. Você não sabe o que ele é. E se uma pessoa não é crente e nem é frio, é morno, a palavra do Senhor diz que ele será vomitado da sua boca. Deus não gosta de gente, irmão, que fica com um pé lá e um pé cá. Deus não gosta de gente que fica sempre em dúvida. Deus não gosta de gente que toma uma decisão hoje e amanhã, vou mudar de novo. Deus não gosta de gente, irmão, que fica dando desculpa para a sua vida, para tudo quanto é coisa. Deus não te chamou para servir aqui? Sirva aqui. Pastor, mas essa igreja não é tudo aquilo que eu quero. E daí? Sirva aqui. Você foi comprado pelo sangue de Jesus, foi colocado neste lugar para abençoar este lugar, para abençoar o seu irmão. Então faça o seu melhor neste lugar. Pastor, mas aqui não vai dar para realizar os meus sonhos. Você não está aqui para realizar os seus sonhos, você está aqui para realizar os sonhos de Deus, a direção de Deus, o projeto de Deus, o querer de Deus, o operar de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos, irmãos, parar de ficar dando desculpa, nós precisamos parar de ficar colocando pano quente nas coisas, e nós precisamos entender, irmãos, que nesta batalha, ou você está do lado certo, ou você está derrotado. Porque não pense você que o inimigo vai se levantar, não, porque vai se levantar. O inimigo passa o tempo todo tentando derrubar a nossa vida, irmãos. O inimigo passa o tempo todo tentando criar problema para nós. E se você não estiver firme com o Senhor, na hora que a crise vem, na hora que o inimigo se apega em você, você não tem a proteção do Senhor.
Não pensa que você tem a proteção do Senhor porque você vem na igreja. Não pensa que você tem a proteção do Senhor porque você se chama crente. Porque crente até o diabo é, irmão. Você precisa compreender claramente que ou você tem um compromisso com o Senhor, e você faz desse compromisso com o Senhor o seu tudo, aqui o Senhor é tudo na sua vida, Ele é o mais importante na sua vida, ou você não conta com a proteção do Senhor. Não dá, irmãos, para a gente correr para o Senhor só na hora que a coisa fica feia para o nosso lado. Aí esses crentes gangorra, na hora que a coisa aperta, corre para Deus, faz campanha de jejum, campanha de oração, aí está desempregado, faz tudo quanto é coisa, arrumou um emprego, some, desaparece da igreja. Tem crente que é assim. E olha, irmãos, o grande problema do crescimento de uma igreja, principalmente eu que fui missionário durante muitos anos, e que fazia campanha, e no dia de campanha enchia de gente na igreja, trazia pregador de fora, e aquele avivamento, aquele negócio bonito, a pessoa recebia a bênção, ó, tchau. Ficava os gatos pingados de sempre ali, e era com aqueles que Deus fazia a obra crescer. Então, irmãos, se você quer ver a obra de Deus crescer na sua vida, se você quer ver a obra de Deus crescer na sua igreja, se você quer ver a obra de Deus crescer na sua cidade, seja compromissado com o Senhor, seja quente, meu irmão, não seja frio, muito menos seja morno, porque Deus quer pessoas avivadas, Deus quer pessoas que coloquem em primeiro lugar na sua vida, Deus quer pessoas que olhem para Deus e digam: Senhor, o Senhor é o meu tudo. Amém, queridos? Vida cristã, queridos, é mudança de reino. E se nós queremos, irmãos, experimentar isso, nós precisamos mudar evidentemente de reino. Nós precisamos parar com essa apatia, essa falta de paixão que está operando sobre as igrejas brasileiras. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelo Senhor novamente, queridos. Há uma apatia na igreja brasileira que é terrível. As pessoas estão vivendo o comodismo e elas estão agora começando a buscar confortos. Tem que estar confortável, se estiver desconfortável não está bom. E as pessoas começam a correr atrás de confortos. E esse conforto tem levado a uma apatia. A igreja brasileira cresceu, mas ela é rasa. A igreja brasileira tem recursos, mas ela não sabe o que fazer com eles. E os recursos têm sido mal gastos, não tem sido abençoador para o povo deste país, queridos. É isso que Deus está trabalhando neste tempo. Deus quer uma igreja que seja comprometida com Ele. Deus quer pessoas que se dobrem diante dEle. Deus quer pessoas que querem experimentar tudo que Deus tem para as suas vidas. Eu escrevi uma frase aqui, que se você é um crente meia tigela, a culpa é sua, não é de Deus nem é do diabo. Se você é um crente mais ou menos, a culpa não é do pastor. Se você é um crente mais ou menos, a culpa não é dos líderes da igreja. Se você é um crente mais ou menos, a culpa é sua. Porque hoje o poder de Deus está disponível na sua vida. Você não depende de um pastor para ler esta palavra de Deus. Você não depende de um pastor para interpretar esta palavra para você. Você tem um Espírito Santo de Deus que opera sobre a sua vida, querido. Por isso, meus irmãos, nós precisamos remover a última barreira, o último impedimento, que é o temor de um avivamento. Lá em Sardes, quando Deus vai ministrar ao coração daqueles irmãos, através de João, ele diz assim: vocês estão vivos, ou têm nome de quem está vivo, mas no fundo estão mortos. Olha que coisa terrível. Lá em Apocalipse 3:1, o nome é de gente viva, mas no fundo está morto. E Deus, irmãos, não pode operar sobre o espírito morto, porque Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Deus está clamando neste tempo, irmãos, por levantar um renovo tremendo sobre esta nação. Irmãos, o Brasil é um celeiro tremendo de missionários. O povo brasileiro é amado em qualquer parte do mundo. Nós não temos problema com país nenhum. O que Deus poderia fazer, aliás, Deus tem feito muito com os nossos missionários. Mas o que Deus poderia fazer seria maior ainda, se nós nos comprometêssemos mais com o Senhor. Se nós o buscássemos mais com o Senhor. A pessoa, meu irmão, que anda com Deus tem uma segurança extraordinária. E quem sabe você está olhando para a sua prova nesse dia. Você está dizendo assim: Senhor, como é que eu quero mais de Ti, se eu mesmo não sei como eu estou, se eu estou em luta, se eu estou passando por problemas, por rejeição, por críticas, por oposições. Mas o Senhor está dizendo para você: para de olhar para essas coisas. Para de olhar para essa circunstância que te rodeia.
A circunstância, o problema que te rodeia é apenas e tão somente a oportunidade para Deus operar sobre a sua vida. Comece a crer nisso, querido. Comece a crer no que Deus quer fazer. Comece a crer naquilo que o Senhor está fazendo. Deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. Pessoas com dons, com talentos, mas que ficam ali escondidinho no canto porque tem vergonha. Eu tenho vergonha do Espírito Santo me usar na igreja. Eu tenho vergonha de tal coisa acontecer. Sabe, irmãos, e nós vamos permitindo que a vergonha, que a dificuldade vá tomando conta da nossa vida, do nosso culto, e o resultado é que o nosso culto fica sem sal, fica uma coisa sonsa, uma coisa sem morna, e Deus quer avivar isso no seu coração neste tempo, em nome de Jesus. Eu espero que você nessa semana tenha uma profunda experiência com o Senhor, experiência em sonhos, experiência em visões, experiência no ouvir, experiências de Deus falar contigo poderosamente. E eu vejo aqui na igreja alguns exemplos, irmãos. Eu vejo alguns irmãos que estão passando por muita luta, mas eu louvo a Deus porque eles são firmes. E eu sei que a luta vai passar, e eles vão cantar o hino da vitória. E eu vejo irmãos que estão passando por algumas lutas, mas o coração deles é dúbio. Eles dizem, eu vou, mas não vai. Eu faço, mas não faz. Eu sinto, mas não sente. Eu vejo alguns irmãos que têm um coração extremamente morno. E vejo outros com o coração desejoso de que as coisas de Deus incendeiem, que Deus faça algo tremendo. Examine o seu coração, querido. Comece a exaltar ao Senhor. Pare de olhar para o problema que está diante de você, aquilo que está te causando tanta dor, tanta dificuldade. Lembra, Deus permitiu isso. Mas não é para você ficar prostrado, é para você se levantar, é para que Ele exalte os poderes dEle sobre a sua vida, para que Ele mostre a você o quanto Ele te ama. É uma manifestação do poder de Deus, do grande amor de Deus. Poderia ser muito pior se você não estivesse buscando ao Senhor. Deixe Deus trabalhar sobre a sua vida, deixe Deus operar. Apaixone-se por Jesus novamente, apaixonado de novo, apaixonado por Jesus. E quando nós estamos apaixonados, nós não queremos decepcionar ninguém, querido. Quando a gente é apaixonado, a gente é capaz de fazer sacrifício. Quando a gente é apaixonado, a gente atravessa a cidade a pé, se for necessário. Quando a gente é apaixonado, a gente dá um gás a mais. Quando a gente é apaixonado, irmão, a gente faz coisas que normalmente nós não faríamos. E Deus quer tirar você do comodismo. Deus quer tirar você do tradicionalismo. Deus quer colocar você na sua mente, no seu coração, no devido lugar. Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. E é exatamente isso que Ele vai fazer em nome de Jesus. Deixe Deus operar sobre a sua vida. Eu estou vendo, irmãos, na igreja, Deus está trabalhando, Deus está trazendo uma unção de quebrantamento na igreja. Existem algumas pessoas que estão assim com o coração quebrantado, está a ponto de romper, e ao mesmo tempo tem outras que parece que estão em outro mundo, estão em outro planeta. Alô, oi terra, estamos aqui. Aqueles que têm sede serão saciados. Os que não tiverem sede, nós vamos orar para Deus dar bastante sal, para vocês terem bastante sede. Mas serão saciados em nome de Jesus. Vamos exaltar ao Senhor? Eu quero juntamente com você nesta hora exaltar ao Senhor. Aquele povo, irmãos, eles permitiram que essas coisas todas entrassem na vida deles. Eles permitiram que o diabo operasse. Eles permitiram que entrasse o tradicionalismo, eles permitiram que entrasse o comodismo, e com isso Deus foi ficando bem no cantinho lá. Deus já nem se manifestava mais. Mas nesse tempo o Senhor quer se manifestar na sua casa, na sua vida poderosamente. Ele é digno de ser honrado e exaltado. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Não há outro, querido. Não é a igreja que é mais importante, é o Senhor que é mais importante. Não é a bênção que é mais importante, é o Senhor que é mais importante. Não é a dificuldade que é mais importante, é o Senhor que é mais importante. Quando você estiver no seu dia a dia, dessa semana, passando pela luta, lembre-se desta palavra que eu te falei. Irmãos, Israel não venceu nenhuma luta para valer contra grandes inimigos, porque eles eram poderosos e tinham armas e recursos. As maiores vitórias do povo de Israel no deserto, na terra, depois que entraram na terra prometida, as maiores vitórias deles foi quando eles louvavam e adoravam ao Senhor.
Experimente, meu irmão, no meio da sua luta, adorar ao Senhor. Experimente olhar para o Senhor como seu recurso único e suficiente. Você não precisa ficar desesperado por nada. Se amanhã não acontecer aquilo, a bênção que você espera, não desespere. Deus é fiel, Ele vai honrar a sua vida, não vai morrer não. Você não vai partir desse mundo sem ver a bênção sobre a sua vida não. Ninguém vai antes da hora, meu irmão. Olhe para o problema, mas olhe para o seu Deus, porque o seu Deus é maior do que o seu problema. Não deixe que o seu problema, a sua dificuldade, impeça você de buscar mais do Senhor. E jamais ache que Deus é culpado pelo seu problema. Que tem gente, irmão, que acha que Deus é culpado. O senhor podia ter feito, né? Podia, mas não fez. Eu vou ter que passar pela fornalha, e ponto final. Então vamos passar pela fornalha. Mas vamos passar pela fornalha dando glória a Deus. Vamos passar pela luta glorificando o nome do Senhor. Vamos passar pela luta exaltando o nome do Senhor. Vamos passar pela dificuldade dizendo: Senhor, só Tu és santo, só Tu és maravilhoso. Existem lutas, existem problemas, mas o Senhor é Senhor sobre todas essas coisas. Eu quero convidar você a ficar em pé. E quero convidar você nesta hora a dar o seu melhor adorando ao Senhor, querido. Mas eu quero que você cante essa canção, mas você comece a refletir na sua vida, se isso que você vai cantar, como é que você vai transformar isso em prática a partir de amanhã? Qual é o comodismo que tem que ser deixado de lado, para que esta palavra que você vai cantar seja uma verdade? Qual é o tradicionalismo que você tem que deixar de lado, para que esta palavra que você vai cantar seja deixada de lado? Qual é o outro Deus que você tem que deixar, para que esta palavra que você vai cantar seja colocada em prática? Porque de nada adianta, irmão, você saber cantar. De nada adianta você saber que Deus é Senhor, se na sua prática Jesus não for o Senhor. Se na sua prática diária Ele não dominar a sua vida. Vamos adorar ao Senhor, querido. Eu quero te convidar a adorar o Senhor com toda a sua alma. Esquece quem está do teu lado. Eu quero que você abra a sua boca. Se você conhece este cântico, feche seus olhos. Imagina-se na presença de Deus, você dizendo para o Senhor que Ele é exaltado, que Ele é o único, que não além, não há outro. Apresente o seu coração diante do Senhor. Você tem lutas, tem dificuldades, mas o Senhor é maior, o Senhor é grande, Ele é poderoso. Ele é o Deus que faz milagres, que faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele é o teu Deus. Aleluias. Ele é exaltado, sempre exaltado o seu Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Pai querido e amado, nós te louvamos e te adoramos nesta noite, Senhor. Deus, nós queremos exaltar o teu santo nome, Senhor. E para exaltar o teu santo nome, Senhor, nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, Pai. Oh, Jesus. O Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre. Exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Querido Jesus, o Rei, o Pai, o Espírito Santo, é exaltado nos céus, mas também precisa ser exaltado nesta terra. E para que Ele seja exaltado nesta terra, a minha vida e a sua vida tem que ser coerente com o chamado que Ele nos fez. Nós precisamos deixar de lado todo o comodismo, nós precisamos deixar de lado nossas tradições, nós precisamos deixar de lado os pecados que muitas vezes nos aprisionam, nós precisamos deixar de lado, querido, algumas coisas que nós não damos espaço para o Senhor trabalhar. Senhor, nesta noite, olha para o teu povo neste lugar. Nós temos passado luta, sim, nós temos passado dificuldades, Senhor. O teu povo muitas vezes tem sofrido a crise deste mundo, Senhor. Alguns irmãos estão firmes, mas outros estão cambaleando, outros estão passando por momentos de dúvida, de incerteza. Mas Deus, nesta noite, em nome do Senhor, revela-te a eles, Pai. Declaramos a tua graça, o teu poder sobre o teu povo. Senhor, vai operando com as tuas maravilhas sobre este povo, Senhor. Ó Deus, olha para cada vida aqui presente neste lugar. Encontra, Senhor, os corações que já estão dispostos, quebrantados, e começa a encher com teu Santo Espírito para transbordar e abençoar a outras vidas, ó Deus. Senhor, mas há pessoas que estão mornas, e nós sabemos, Senhor, que não pode ser feita uma obra se o Senhor não fizer. Se o Senhor não tocar em cada coração, não pode ser feito. Mas Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti nesta noite. Venha avivar a Tua obra nos nossos dias, Senhor. Nós não queremos ficar com notícias do avivamento passado, nós não queremos viver na expectativa de um avivamento futuro. Nós queremos o avivamento para a nossa geração, nós queremos o avivamento para as nossas vidas. Nós queremos que o Espírito Santo seja exaltado a hoje. Nós queremos que o Senhor seja exaltado e glorificado hoje. Nós queremos que o Senhor opere sinais e maravilhas hoje, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, como pastor desta igreja, nós repreendemos toda a mornidão. Eu repreendo em nome de Jesus toda a sequidão. Eu repreendo em nome de Jesus toda a situação de frieza espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus toda a situação de comodismo. Eu repreendo em nome de Jesus toda a situação de tradicionalismo. E nós dizemos, Senhor, avança a Tua obra nos nossos dias, Pai. Porque nós não queremos um dia achar um livro perdido. Nós não queremos, ó Deus, encontrar, Pai, e descobrir que nós passamos 10, 12 anos da nossa vida e nada aconteceu por nossa culpa, Senhor. Mas nós queremos hoje tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso, Deus, levanta, Senhor, esta casa. Levanta o Teu povo neste tempo, Pai. Opera com poder e graça sobre cada coração. Deus, aviva, alcança todos que estão aliançados neste lugar. E o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, louvado e santo é o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Ele é exaltado nos céus e na sua casa. Cante assim: Ele é exaltado na minha casa, Ele é exaltado no meu trabalho, Ele é exaltado na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Ele é exaltado, apesar das lutas, apesar de tudo, Ele é exaltado. Aleluia.